De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Que canção? Eu sou mulher. O que eu tive que fazer foi cair na vida mesmo. O seu direito. Porque travesti aqui no Brasil, se formou em empresa, tiver um bom estudo, não é bem chegado em firma nenhuma. A pressão social obriga os travestis a viver em verdadeiros guetos. Eu estou ameaçada pela polícia. Ameaçada. Nós veio 100 cruzados num programa. Vem a polícia, me leva os 100 cruzados. Nesta noite você vai conhecer a vida dos travestis brasileiros. A prostituição que acaba em morte na principal rodovia do país. O medo invade as madrugadas no Baixo Gay, na zona sul do Rio de Janeiro. O policial militar que assassinou 3 travestis numa mesma noite em São Paulo. A mulher transexual de 23 anos foi morta. É travesti, é bagunça. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram um homem agredindo uma mulher trans na capital. O Brasil registrou pelo menos 140 assassinatos de transexuais. A gente não, a polícia bate. O Brasil ainda é o país no mundo que mais mata pessoas trans e pessoas travestis. Na maioria das vezes, eles são vistos como animais raros, que despertam curiosidade e preconceito. Mas eles chegam até a ser atração turística. Vocês vieram aqui exatamente para quê? Para dar uma olhadinha nos travestis. Pode dizer pra gente a diferença do travesti para os outros homossexuais? Não existe diferença, é tudo viado mesmo. Léa, o título dessa reportagem da Marie Claire era uma frase dita por você na entrevista. Serei uma exceção. E hoje, você se sente uma exceção? Sim, absolutamente. Eu sou em um certo aspecto, uma privilegiada, né? Perto de muitas garotas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Ela é uma referência nacional. Nós sentimos que nossas vidas importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço, não nos intimidarão. Nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram, respeite não sei o que, respeite não sei o que lá. E eu digo, respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+. Respeite os nossos passos, respeite as nossas trajetórias que nos trouxeram até aqui. Olá, eu sou Bruce e hoje estamos em mais um episódio do Memória Travesti, que é um documentário voltado ao mês do orgulho, não é não, mãe? Exatamente, a gente está aqui hoje para registrar a história de mulheres travestis de Igaraçu, do estado de Pernambuco, que são relevantes para a nossa comunidade e que possam deixar aqui nas suas palavras um pouco da sua história. E a gente está hoje com uma convidada muito especial, que eu estava esperando muito esse momento, esse encontro. Tiffany, seja bem-vinda. Obrigada. Tiffany, para mim é uma honra receber você aqui. Eu acho que muitas pessoas vão descobrir que conhecem muito bem você, mas ainda não tinham tido o prazer de ver você, de poder ouvir a sua história e conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida, saiba que esse espaço é para você, é para mulheres travestis que precisam mostrar para a sociedade que nós somos muito mais do que os julgamentos que elas fazem sobre a gente. E para começar, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história, né? Isso. Você é muito Bruce, eu adoro conhecer as histórias das travestis desde o início. Então, conta pra gente um pouquinho quem é Tiffany, de onde Tiffany veio, da tua infância. Então, meu nome é Tiffany, tenho 27 anos. Sou natural do Recife, né? Atualmente resido aqui em Igaraçu. Sou graduada em pedagogia e tenho pós-graduação em psicopedagogia, né? E isso. Olha, ela é doutora, meu amor. Doutora. Tá vendo você? Vou perguntar, o que você gosta de saber da infância das travestis? Isso, eu queria saber que você me contasse um pouco mais de como foi Tiffany na infância, sabe? Porque sempre quando a gente se recebe uma pessoa travesti, ela sempre conta que antes de se descobrir enquanto travesti era uma criança um pouco mais afeminada, um pouco mais diferente. Porque a gente sabe que uma pessoa quando ela é trans ou travesti, elas têm sinais porque ela já sabe desde criança o que ela de fato é, né? Então como foi pra você? Como eu costumo falar, não tem opção, como as pessoas falam, né? A gente já nasce assim. Então desde criança eu sempre me identifiquei por gostar do sexo oposto, né, no caso. Então, minha infância foi assim,
tive uma criação muito rígida, né? Que fui criada no princípios cristãos. Minha família todas são cristãs. Então tive uma infância muito rígida, assim. Minha família é muito tradicional, né? Em termos de aceitação. Assim, eu sempre soube, mas até eu mesmo não me aceitava pela criação que eu tinha. Com 14 anos eu vim entender qual era realmente minha escolha. Daí minha família teve uma certa rejeição, né? Então eu vim a sair de casa com 14 anos de idade, né? 14 anos de idade. A primeira não tinha aonde recorrer, então vinha morar na rua, né? Já morei na rua. Daí tive que recorrer E mesmo morando na rua, eu não abandonei meus estudos. Continuava estudando mesmo na rua. Muitas vezes sem ter um recurso de ter que tomar um banho, de ter que, né, para poder ir à escola, mas eu nunca desisti dos meus estudos, né? Muitas pessoas da família também chegaram a dizer que eu era vergonha da família, que eu não iria ser ninguém na vida, que vim para calar a boca dos meus pais, né? Muitas tias, tios e outras pessoas da família, outros membros. Então daí eu sempre botei na minha vida assim, de eu tentar mudar esse ciclo, né? De ser alguém na vida e mostrar o contrário do que eles falavam. Então procurei focar nos estudos, consegui terminar o ensino médio com 16. Com 17 anos comecei pedagogia, né? Eu mesma pagando, com muita dificuldade, né? Tendo que pagar a faculdade e tendo que pagar meu aluguel, né? E recorri à prostituição, né? Como muitas. A única alternativa a recorrer é essa, né? Porque é para sobreviver. Porque daí já começa o desestímulo na escola, né? Que começa com um bullying, né? E daí faz desestimular totalmente os estudos, né? E que muitas, se tiver a cabeça fraca, daí já desiste de estudar e de querer ter um objetivo na vida, de querer ser alguém na vida. E daí a sociedade, que ainda continua o preconceito, né? A sociedade em si. E quando a gente pensa que vai ter um apoio da família, aí a gente também não tem. Então não tem a quem recorrer, então a única alternativa que surge é a prostituição. Daí consegui, sim, muito esforço, né, nessa vida, que é muito arriscada também, né? A gente passa por muitas e muitas coisas, né? Se for contar aqui, é um livro. Nossa, a gente já caminhou bastante, eu ainda estou com algumas curiosidades para que a gente possa chegar nesse ponto, que eu sei que é importante a gente mostrar essa sua luta para poder superar essas estatísticas que condicionam a mulher travesti à prostituição, infelizmente. Mas você disse que aos 14 anos foi quando você se entendeu e se compreendeu enquanto mulher trans, né? Eu queria saber como foi esse seu entendimento, porque realmente, como o Brugos diz, a gente tem um conflito de se entender realmente quem nós somos. E aí você disse que você também lutou contra pela questão do berço familiar religioso, também vindo do berço familiar religioso. Então eu queria saber em que momento você entendeu que não. Primeiro, não sou gay. Entender que eu sou uma mulher, que no momento, até porque a gente também vem de uma época que também não tem tanta informação como é hoje. Então como foi esse processo de você entender, e se você se sentir confortável, como foi esse processo com a sua família? Porque vocês colocaram você pra fora, mas como foi esse processo de compreensão? Não foi praticamente colocada pra fora, mas daí sofri várias opressões, assim, e já vinha sofrendo opressões até em termos da minha aceitação, né, da criação que eu tive, de eu colocar assim na cabeça que eu tô fazendo uma coisa anormal, que eu tô fazendo uma coisa incerta, assim, fora dos padrões, né, que já mexe com o nosso psicológico, né, e também a família por terem outra criação, assim, eu fui criada também pelos meus avós, né, que outra mentalidade, vieram de um outro tempo. Eu até procurei entender, porque assim, eu como criança, né, e até os meus 14 anos, eles sempre me deram de tudo como uma pessoa pobre, né, que eu vim, né. Então
eles, assim, a opressão da família fez eu ir... Você sentisse que era melhor sair do recinto da casa. Então, eu fui me descobrindo, né, aos poucos também, assim, sabia que no começo a gente começa assim, gay, né, então, aos poucos eu fui me identificando que eu era uma mulher trans, assim, porque eu gostava de estar com roupas femininas, me sentir mulher, né. Tu tivesse alguma referência nessa época? Alguma travesti, alguma trajetória assim? Agora entendi minha cabeça, entendi Na época eu conheci uma amiga minha, que inclusive não está mais no nosso meio, mas funcionária pública, Elaine, né? Elaine Fênix, que era a minha inspiração. Eu via uma trans enfermeira trabalhando em 2 hospitais de grande porte aqui de Pernambuco. Então eu me inspirei muito nela, né? Então aí eu fui me identificando aos poucos e conseguindo minha auto-independência, né? Mesmo com tanto sofrimento, com a opressão de uma sociedade, dos estudos em si, da família, eu consegui seguir o meu ciclo e fazer a faculdade e tornar-me vitoriosa. Isso que você fala mostra a importância das referências, que a gente bate tanto nas referências, porque é bom as pessoas saberem que são referências para alguém, que alguém olhou, você olhou para alguém, se ela conseguiu, eu também consigo. Então é muito bom a gente manter, sempre trazer essas referências para poder a gente lembrar até dessas que se foram, que muita gente se esquece. Agora, existe um diferencial na sua história, porque enquanto muitas meninas acabam nesse processo de sair de casa, você acabou de reafirmar o que a gente já sabe das estatísticas. Com 14 anos você foi expulsa de casa. Um adolescente ainda, uma criança, né, infelizmente. E muitas não têm força de lutar contra algo que já está condicionado, né, na vida. Você quis seguir estudando, você sabia exatamente onde você queria chegar. Como você conseguiu manter essa cabeça focada diante de toda essa situação? Porque a gente está falando de sair de casa, fome. Imagina o tipo de dificuldade que você passou e você ainda conseguir pensar, não, eu vou terminar meus estudos, sei o que eu quero. Na verdade, o que me motivou foi justamente eu ser respeitado onde chegar, ter pelo menos um respeito, né? Não ser respeitado onde chegar, mas assim, ter um respeito aonde chegar. Então eu disse, eu vou focar nos meus estudos para mostrar à minha família que realmente eu consegui ser alguém que eles diziam que eu não iria ser, eu não iria conseguir. Na verdade, nem chegar muitas vezes aos 18, aos 19 anos, né? Que eles colocam até prazo, né? Tipo, um prazo de validade. Tipo, não vai chegar numa passagem de 19, né? E foi isso que me motivou a querer contornar toda essa situação que eu passei, né? Eu respeito, ser respeitada na sociedade, estar inserida na sociedade e ser respeitada como mulher. Tu conseguisse manter os estudos nessa dificuldade. Tá acompanhando, Luiz? Tô aqui maravilhado, na verdade, com tudo que ela tá dizendo. Eu tô um pouco, além de maravilhado, eu tô muito horrorizado com como as coisas acontecem, né? Tipo, imagina, você com 14 anos, vivendo na adolescência, onde você passa por diversas situações, até mesmo hormonais, porque é na época onde nós estamos atingindo a puberdade. Então, você sofre tanta opressão que faz você sair de casa, sabe? Tipo, foi tanta pressão psicológica que os teus pais falam que, não sei se você tem contato, eles falam se eles tocam nesse assunto, se você foi expulso, se você saiu de casa, tipo, eles falam sobre isso? Eles, na verdade, com o passar, assim, eu saí de casa, aí depois que tava, acho que 4 meses já na rua, eles voltaram, assim, a querer me procurar, querer que eu voltasse para casa, né? Mas daí com a possibilidade de eu não ter cabelo grande, de eu continuar condicionando aos tabus deles, né? Os padrões que eles queriam. Mas aí eu nunca aceitei e voltar para casa e seguir esses padrões, né, que eles queriam. Então preferiu enfrentar a sociedade, enfrentar a sociedade. É porque o que a gente tava dizendo é muito pesado. Tipo, com todas as histórias que eu já ouvi, a única coisa que
todo mundo quer, que todos vocês querem, é só ser vocês mesmos, sabe? Tipo, não tem tanto... Mas a pessoa diz que é uma sociedade que condiciona e empurra a gente pra essa realidade. Porque pra mim, quando você fica chocado, a gente aqui vai conversando e eu vou vendo em quantos pontos a história dela se parece com a minha. E aí se for sentar outras travestis, como a Bianca, então como essas histórias se parecem, porque é a história da travesti. A gente costuma dizer que a história da travesti é uma história que você pode replicar para várias outras. Ser expulsa de casa muito cedo, ser marginalizada, abandonar os estudos. A diferença de Tiffany que ela traz pra gente é a persistência em continuar os estudos. Porque muitas desistem, muitas já se entregam ao ponto de, então, vou ver da prostituição, você é a melhor nesse ramo e tudo bem que se for a escolha dela ser, tudo bem, vou pra Europa, etc. Mas Tiffany, como poucas, decidiu seguir, mesmo com a dificuldade, os estudos. Inclusive foram assim, os conselhos que eu tinha de outras trans mais antigas, né, mais velha, era que vai para São Paulo, coloca um peito, vai para São Paulo, botar um silicone, ou vai para Europa, né, e eu sempre pegava meu dinheirinho todos os meses e iria pagar, e pagava minha faculdade porque eu sabia que era um investimento, né, e que é isso. E aí vem quando você, por essa realidade, para poder até sobreviver, pagar aluguel e pagar estudo, que é caro, né? Isso. A gente está falando que também hoje existem muitos benefícios para os estudantes mais vulneráveis, mas antigamente não existiam tantos benefícios assim. Isso, porque minha faculdade foi paga. Né, durante 4 anos. Exatamente. Então foi uma persistência bem... E aí você foi obrigada a trabalhar com um profissional do sexo por sua necessidade. Passou quanto tempo nesse período? Amigo, eu acho que um bom tempo, né? Agora sim, na rua não tanto. Porque aí como eu tinha um objetivo, eu consegui estagiar, começando a estagiar, né, na empresa X, e depois consegui um outro estágio, e nisso eu complementava 2 estágios no dia todo, e estudava à noite, né. E aí conseguiu sair? Consegui sair do ramo da prostituição, que foi meu primeiro emprego que eu consegui, foi como jovem aprendiz, né, que aí me deu um impulso a mais para mim estar pagando minha faculdade durante esses 4 anos, né, decorrer dos 4 anos, e também o estágio. Então eu fazia jovem aprendiz pela manhã, à tarde estágio e à noite faculdade, né. Então passei um bom tempo nessa rotina de sair de 5 da manhã e só chegar em casa de 11 da noite, né, de persistindo, focada, né. Aí a senhora se torna professora. Isso. Ela se formou, foi quase 5 anos depois. 4 anos de pedagogia e 1 ano e meio em psicopedagogia. Aí a minha pergunta é agora, porque uma das maiores dificuldades das travestis é o mercado de trabalho. Então muitas meninas desistem de continuar estudando porque pensam, eu vou estudar, vou me formar, mas eu não vou conseguir emprego porque o mercado de trabalho fecha as portas. Quando a senhora finalmente diz, pronto, agora terminei os estudos, vou para o mercado de trabalho e vou mudar a minha realidade. Como é que foi? E a ida para o mercado de trabalho foi fácil? A senhora conseguiu emprego? Como é que foi? Não foi fácil, foi bem difícil. Mas daí houve uma seleção interna, né, e eu consegui passar. Mas assim, em termos de eu ser trans, assim, foi bem difícil. Então, foi bem difícil. A senhora conseguiu emprego por causa da seleção? Da seleção, por causa no caso teve prova e tal, eu consegui. Mas daí... Aí vem o atuar. Então, atuar foi bem difícil assim, né? Porque como eu tô lhe dizendo, o preconceito ainda continua onde a gente chega. Então, eu sofri assim, preconceitos no trabalho, né? Inclusive de amigos que vem de uma família tradicional, evangélica e tal, e tipo, sempre sofria também no trabalho essas opressões assim. Isso já foi na escola, lecionando já, não foi? Não, eu estagiando, mas também sofri também na escola lecionando. Agora assim, em termos de recebimento assim, dos pais e dos alunos, eu achei que seria bem mais difícil, mas assim, eu consegui o respeito dos pais e dos alunos. Mas o preconceito vinha mais dos amigos de trabalho, né? Já lecionando, né? E como houve um caso que eu já tinha passado de até uma coordenadora, né? De uma coordenadora de dizer que, segundo os princípios dela, ela não poderia me chamar pelo meu nome, Tiffany. Teria que chamar pelo meu nome, que na época, que era de registro,
né? Então ela dizia que devido à religião dela, ela não iria me chamar pelo meu nome de Tiffany, né? Inclusive não me chamava de professora, era professor, né? Na frente dos alunos, né? Enquanto os alunos me chamavam de professora e os pais. Isso, a senhora não estava retificada ainda nessa época, né? Que a senhora se certificou recentemente, e com apoio daqui da Prefeitura de Igaraçu, que eu já almejava faz tempo, né? Que é onde eu chegar, ser respeitada realmente pelo nome no qual eu me identifico. Exatamente, porque eles se validavam do fato de que a sua documentação não estava retificada e eles tinham acesso a essa documentação, sabendo o nome de batismo, para tentarem coagir. Isso também é uma forma de tirar a senhora daquele espaço. Eu passei um bom tempo aguentando, até eu, assim, não conseguir realmente estar, né, na mesma escola com essa coordenadora. E o banheiro? Porque se ela tem essa questão de tratar pelo nome, como era o banheiro? Nas escolas tem um banheiro na sala dos professores, né? Então unissex. Então não tem esse problema. Mas eu acho que se houvesse essa questão de separar banheiro feminino e masculino, eu acho que eu não poderia entrar no feminino, né? Até por ela ser uma superior a mais. Ela é a coordenadora-chefe, chefe. Porque na escola, a gente, professor, lida diretamente com o coordenador, não com o diretor. O diretor só é caso administrativo, mas assim, em relação ao pedagógico, é diretamente com o coordenador. Então, ela era a minha superior, a minha chefe superior, no caso era ela, não a diretora. Então, era diretamente com ela que eu lidava tudo, né? Que era justamente a pessoa que era mais homofóbica no ambiente. E aí, eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre os pais e os alunos. Eu achei muito interessante saber que os alunos não tinham preconceito e não teve nenhuma situação de preconceito entre pai e aluno. Nunca tive. E olha que eu comecei muito cedo, né? Assim, já na faculdade eu já comecei a estagiar e estar na área da educação. E sempre tive um respeito imenso, assim, dos pais e dos alunos, né? Que eu pensei que seria até um tabu uma professora trans e estar atuando com crianças, jovens e adolescentes e adultos, né? Crianças, jovens e adultos. Eu pensei que seria um tabu bem, né? Mas consegui, assim, vencer esse preconceito em relação aos pais dos alunos, e os alunos sempre me receberam, né? E sempre me respeitaram muito. Qual foi a sensação de ser chamada de professora pela primeira vez? Amiga, é uma sensação perfeita, amiga. Perfeita, é uma sensação... Meu maior orgulho hoje em dia é ser chamada de professora, né? E muitas vezes eu chego no trabalho assim, meio triste, e chega um aluno ali e diz: professora, te amo, professora, você tá bem, né? O que motiva a gente continuar no trabalho, né? Apesar de ser uma profissão bem mal remunerada e bem... Assim, na faculdade é tudo lindo, assim, na teoria é tudo lindo, mas na prática é totalmente diferente, né? Então, é o que motiva a gente, como eu falo, pra gente ser professor, a gente tem que gostar, amar, né? Não é estar ali pelo dinheiro, tá ali, apesar que é tão mal remunerado, mas tá ali pra estar ganhando, tipo, por amor, tem que estar por amor. É o que eu faço, eu amo minha profissão e é o meu maior orgulho, é minha profissão. Eu ia também fazer uma pergunta, mas eu acho que ela já respondeu. Eu ia te perguntar por que pedagogia? Eu também queria saber se ela respondeu ou não. Queria saber por que escolheu. Então, assim, minha área não era totalmente educação, eu queria a área de TI. Mas na época a faculdade que mais em conta, na época, para mim pagar seria pedagogia. Eu comecei pedagogia e fui me identificando, né? E vi que por mais que eu faça pouquinho, eu seja assim uma sementinha na vida de um cidadão, de um aluno, que lá na frente eu vou estar ajudando ele a evoluir lá na frente, né? Então foi o que foi me motivando a estar nessa área da educação. Os professores, eu digo que são os verdadeiros heróis. Eles é que transformam o mundo, porque os professores é que lidam com os futuros vereadores, os futuros prefeitos, os futuros líderes. E saber que tem uma travesti fazendo isso faz com que a gente imagine que futuramente a gente vai ter um futuro muito melhor, com crianças que desde cedo entendem que nós existimos e respeitam. Questão de aceitação, né? Eu estar numa escola assim, tipo de 400 alunos e poder me tratando como tia, me tratando como professora e vendo que, independente, como eles costumam ver a trans só como prostituição, e não como professora, né? E tem um respeito que eles têm. Serão adultos mais educados, né?
Isso também demonstra que a nossa sociedade está evoluindo, porque para pensar que os pais nunca reagiram de forma negativa à sua presença, nunca fizeram nenhum tipo de manifestação crítica, isso mostra que a nossa sociedade está evoluindo. O grande medo era a aceitação tanto dos pais como dos alunos, né? Foi totalmente ao contrário, como eu falo, os pais e os alunos eu fui bem recebida, mas assim, o preconceito sim, mais de amigos já do trabalho mesmo. Porque nenhuma criança nasce preconceituosa, ela se torna preconceituosa a partir do convívio da criação, então isso é muito importante ver. Por isso eu fiquei tão curiosa nessa relação dos pais, que a gente sabe que marginalizam muito a nossa comunidade, transformam mulheres travestis em monstros, em aberrações, e como se fosse contaminar o mundo, né? Isso. E saber que não teve essa visão dos pais é muito bom, muito importante. Sobre a equipe, a gente sabe que quanto maior o nível de informação, maior preconceito também são os níveis de preconceito. Então acaba que isso acontece porque às vezes aquelas pessoas não querem você naquele espaço. Isso. Né? Então assim, quanto maior a informação, maior o preconceito e maior a rejeição dos nossos corpos naquele espaço. Né? Então dizer assim, não era para você estar aqui e você está. Então tem que engolir. Mas a gente vai vencendo. Agora uma pergunta que eu tenho assim, dentro desses 5 anos. Você é uma pessoa muito, pelo que eu conheço, que a gente vê também aqui, muito reservada. Uma pessoa que se demonstra ser muito reservada mesmo, uma pessoa, vamos dizer assim, não demonstra ser uma militante ativista, que esteja lá dizendo assim, sou a primeira professora, vou fazer isso. Então, você parece ser muito reservada mesmo nesse processo. Porque, assim, eu acho que eu sou reservada em tudo. Eu sou uma pessoa assim que também foi minha criação também muito rígida. Eu não podia ter amigos que não fossem evangélicos, ou então iria desviar do caminho. Então eu fui criada muito presa, assim, não poderia ter amigos até eu saí de casa e comecei, mas aí a criação que eu tinha tido, eu já, assim, muito solitária, sem amigos. Até hoje em dia é difícil de eu socializar, assim, de eu ter um amigo, assim, de eu estar me expondo também. Não gosto de festas, não frequento festas. Como é que para você é a questão da comunidade? Porque a partir do momento que você não é uma pessoa ativista, uma pessoa que está ali se expondo, você é muito mais reservada, como é o seu contato com a comunidade? Você recebeu nesse processo que você viveu, você recebeu acolhimento, outros LGBTs, por exemplo, de trabalho que te acolheram, como é que foi o contato com a comunidade? Como é que foi o teu contato com a comunidade LGBT? Assim, como eu estou lhe dizendo, eu sou bem reservada, assim, eu não... Assim, minha militância é porque o que eu puder fazer, assim, em estar atuando a favor do LGBTQIA+, assim, o nosso grupo em geral, eu faço, mas assim, eu sempre na minha, eu acho que a sociedade já me oprimiu tanto, assim, já vivi uma pressão tão grande, assim, como eu lhe falei, que eu sou bem reclusa. Eu acho que a vida te fez. Eu acho que, inclusive também, às vezes eu até paro assim para pensar, eu sou muito assim fechada assim da sociedade em si, depois de tudo que eu já passei pela sociedade. Eu não sei se é um medo, é um pânico. Até às vezes eu me cobro isso de tipo de eu estar inserida mais na sociedade em si. Eu sou bem reservado. A excluiu tanto que aceitou esse lugar exclusivo, viver só, excluída. Assim, festas, assim, às vezes um colega ou outro assim, vamos pra uma festa, aí eu evito festa, eu evito estar em lugares com muitas pessoas. Eu acho que é um certo pânico depois de tudo que eu já passei da sociedade. A sociedade em si exclui mesmo, como você está falando. Eu acho que foi isso que aconteceu, a exclusão. Só reforçando a pergunta de Natasha, né, que ela falou sobre como que você se sente em meio à comunidade LGBT, porque a gente já conversou com outras pessoas trans e travestis e a gente sempre vê que não há esse acolhimento. Justamente, eu nunca tive, porque eu acho que o grupo também o nosso grupo deveria ter mais união e não tem, né? O grupo deveria ter união até para a gente reivindicar as políticas públicas, né? Eu não vejo essa união. É aquele ditado, né? Onde tem gay tem paz, não tem. Só se você se sentir à vontade. Tu é
casada ainda. Como é que tá a vida amorosa de Tiffany? Solteira. Ela comeu minha pergunta, que essa pergunta sou eu que faço. Perguntar mais, porque tem isso aí, traz mais perguntas pra perguntar mais. É solteira, então, quer dizer, ela te perguntou se você ainda está casada. No caso, você foi casada? Fui casada há 8 anos. 8 anos? Isso. Ai, me conta então como foi, porque a gente também sabe como é o preconceito das pessoas. Inclusive, a gente falou sobre isso hoje no eu digo treinamento, né? Porque eu vim de CLT, então tudo pra mim que é de informação é treinamento. Então, hoje a gente teve um treinamento que foi falando sobre LGBTfobia, que era explicando todas as siglas. E a gente sempre vê que, tipo, a parte do Tzinho, né, sempre serve e sofre um preconceito. Até porque homem hétero que pega a mulher que é trans ou travesti, ou é gay, porque as pessoas não entendem que é uma figura feminina. Então me conta, como é que foi esse teu relacionamento? 8 anos é muito tempo. 8 anos é muito tempo. Foi legal o relacionamento, assim, em termos de aceitação, né? E o relacionamento fluía, eu sendo a gente se conheceu no momento, justamente eu fazendo PG na época, né? Desde essa época, né? São 8 anos, então vem desde essa época. Aí a gente se conheceu, foi daí também que eu fui deixando também mais zelado também totalmente a prostituição, né? Depois do relacionamento. E é isso. Você vivenciou um momento muito difícil, uma situação muito triste, que você até hoje não tinha abertamente falado ou aparecido para falar sobre esse assunto. Seu nome, muitas pessoas vão associar a história a partir desse momento, mas ninguém tinha visto o rosto de Tiffany, o rosto da pessoa que sofreu aquela violência. Eu costumo dizer que você sofreu uma violência do Estado. Você levou um tapa na cara do Estado. O Estado foi quem foi responsável por isso, né? E eu queria que você se sentisse confortável para poder falar isso. Se você se sentir confortável contar essa história, você se sente confortável em falar sobre o assunto? Sim, podemos falar sobre esse assunto. Sim. Pronto, então para quem não entende, Tiffany é a mulher trans, a mulher travesti, que viralizou nas redes sociais após levar um tapa na cara de um policial, uma abordagem extremamente truculenta, e ela levou um tapa na cara a partir do momento que ela estava descendo do ônibus. Ela já foi abordada com esse tapa no rosto, que pra mim doeu em mim, amiga. Por isso que eu digo a você, o que acontece com todas. E doeu em mim quando eu vi aquilo. E você viralizou nas redes sociais a partir desse momento, e todo mundo conheceu a história dessa travesti que tinha levado um tapa na cara de um policial, repercutiu nas redes sociais, na imprensa. Você deu entrevista, mas em nenhum momento você se sentiu bem de aparecer para falar sobre o assunto. E a gente também sabe que você sofreu muitos pré-julgamentos, cada um que quis contar a sua história do jeito que achou que queria, que podia contar. Por isso que é tão importante esse Memória Travesti, para que as pessoas possam contar a sua própria história. Você poderia contar pra gente desde o início, o que foi que aconteceu, como é que você foi parar? Se sinta à vontade para contar em detalhes, para que assim, todo mundo saiba e escute da sua boca o que aconteceu. Conta pra gente o que aconteceu, amiga. Então, nesse dia, foi no dia de domingo, né? Eram por volta de 5 horas da tarde. Eu resolvi ir com meu companheiro na Boa Vista se encontrar com uma amiga, né? E quando a gente tava no caminho, a gente resolveu pegar o Juna Bezerra Boa Viagem, né? E quando a gente entramos dentro do ônibus, o ônibus estava super vazio e tinha um grupo, mas tinha um grupo atrás e eu e meu companheiro ficou no meio. E esse grupo vieram da praia, do Paulo Pina, né? E, inclusive embriagados, né? E uma série de coisas, e denegrindo o motorista, e não deram conta que ali era uma trans e um rapaz, né? Quando deram de conta, começaram a cantar a música de João do Morro, né? Aquela música que eu acho que todos conhecem, né? Essa roupa aí e tal, aí. E na mesma hora meu companheiro virou assim e perguntou: isso é comigo? Aí foi na hora que se levantaram, esse grupo, um dos rapazes que estavam no grupo se levantaram para vir agredir, tanto eu como meu companheiro. E tinha 2 mulheres nesse grupo, era um grupo de 3 homens e 2 mulheres e uma criança, né? E esse rapaz que se levantou, as 2 mulheres ficaram na frente, impedindo de deixar eles chegarem até a gente. E nisso eu também na frente, também impedindo o meu companheiro chegar até ele, né? Pra situação ficar pior. Né? Até porque era um grupo de 5 pessoas contra eu e meu companheiro.
E nossa sorte foi que estava chegando justamente na integração da Joana Bezerra. O ônibus, inclusive, chegou a entrar dentro da integração. E quando o motorista abriu a porta de trás, a primeira porta, né? E esse grupo desceu. E em seguida, o motorista abriu a porta do meio. Foi quando eu fui descer. E quando eu vi os policiais, que eu me senti assim, né? Segura. Quando eu vi os policiais, porque eu estava em meio de ser bichada lá, né? Então, quando eu fui pedir ajuda, me identifiquei, eu sou professora, a primeira coisa que eu disse para eles entenderem, apontei para o grupo que estava na segunda porta, né? E eles vieram diretamente em mim e deferiu o tapa no meu rosto, né? Segundo ele, na hora que ele deu o tapa no meu rosto, ele disse que fez isso porque achou que eu estaria armada, porque segundo aquele grupo que desceu, estava dizendo que estaria armado eu e meu companheiro, e que a gente iria assaltar eles dentro do ônibus. Independente de qualquer coisa, ele não, aquela cena, aquilo que ele fez estaria errado de qualquer forma. Mas a gente vê a sua angústia em se apresentar, sou professora, porque eu acho que isso fala muito sobre o que você contou pra gente desde o início, a sua busca por respeito, né? E hoje em dia é meu maior orgulho de ser professora. Então eu falei até porque... E a gente vê você gesticulando isso, você falando pra ele alguma coisa e apontando para o grupo. Na verdade eu apontei pro grupo, né? Que inclusive os 3 rapazes estavam sem camisa, alcoolizados, né? E com a criança também, todos alcoolizados, né? Inclusive pelo horário, já eram 6 horas da noite, quando a gente estava já na estação, na integração, já eram as 6 horas da noite. Então, o centro da atenção ali dos policiais foi eu, não um grupo que desceram, né? Que era para eles terem diretamente no grupo também, né? Vendo diretamente em mim. Tentar entender a situação, natural seria tentar entender a situação, por mais que eles tivessem feito uma denúncia, eles teriam lhe abordado para conferir e entender o que estava acontecendo, mas ele já desce, quando você desce, ele já lhe desce. Em seguida, depois de ser deferido esse tapa no meu rosto, eu comecei a fazer em seguida, eu peguei o celular e comecei a fazer filmagens, né? Filmagens para registrar e eu estar respaldada. E daí eles a todo momento pediram para mim abaixar a câmera e inclusive eu falei, vocês são funcionário público, estão no ato público, então eu posso filmar, né? Consegui fazer as filmagens e por eles verem que eu me identifiquei como professora, começaram a pedir desculpa, principalmente esse que bateu no meu rosto, né? Se dizendo ser evangélico e que não é do feitio dele de fazer essas coisas e que fez realmente porque deduziu que eu estaria armada. Inclusive nesse dia não fizeram vistoria, não veio uma mulher para fazer a vistoria em mim, revista. Em momento nenhum revistaram nada, né? Em momento nenhum revistaram nada, só fizeram pedir desculpa depois do tapa. Todo momento pedindo desculpa e em seguida disseram assim para mim que foram lá revistar o grupo depois, né? E esse rapaz que veio para bater em mim, no meu companheiro, disseram que ele teria mais de 3 quedas, inclusive alguns por homicídio, e que não seria viável levar a gente de eu continuar a querer ir para a delegacia para prestar um BO contra esse grupo. E daí eu insistindo, daí pediram para o meu companheiro ir para casa e eu ir só até a delegacia, que eles iriam fazer eu conduzir, e chegando lá eu iria prestar um BO contra esse grupo, e que o grupo iria no outro carro e eu iria no primeiro carro com eles. Sendo que meu companheiro bateu o pé dizendo que iria também, queria ir. Eles disseram, olha, o único lugar que tem é o porta-mala. Aí meu companheiro foi no porta-mala e eu fui no meio de 2 atrás, né? Na parte de trás e 2 na parte da frente. Então eles me pediram para mim apagar o vídeo, porque depois que eu me identifiquei, acho que eles ficaram meio assim receosos, né? Se tratar que eu trabalho em um órgão público e ser professor, eles ficaram meio receosos, aí pediram para mim apagar o vídeo. Disseram, olha, apaga aquele vídeo. Inclusive foram os 5 vídeos que eu tinha feito. Pediram para mim apagar, eu fui lá. Começaram a falar da irmã, né? Sempre aquele negócio, não, eu tenho uma irmã, eu tenho uma pessoa na família, né? Então, devido a toda aquela situação que eu estava de constrangimento, de ver tanto de gente olhando para mim, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu fui indo pelo que ele estava falando,
dizendo que aí começou a falar que tinha uma irmã que era trans e tal, e foi me cativando e dizendo que seria minha testemunha, que não precisaria de vídeo, que eles iriam estar lá para ser minha testemunha, para prestar esse BO contra esse grupo, né? E daí seguimos para o CEPANC, né? A Central de Flagrantes. Chegando lá, eu fiquei a todo momento do lado de fora, né? Não tinha visto esse grupo chegar, não sei se chegaram ou entraram por uma outra parte. Em seguida saiu um delegado, eu não sei também se era delegado, porque aí não se identificou. Saiu, perguntou minha profissão, meu nome, né, e meu número de celular. Entraram e saiu com um papel e pediu para mim assinar que seria o suposto BO contra esse grupo, né? Que nessa hora que eu assinei o papel, eu vi realmente o grupo entrando por uma outra parte da unidade. E no caso só do grupo, só tava o rapaz, o que iria agredir meu companheiro, e as duas mulheres e a criança, né? Não tinha os outros dois, né? Só conduziram 3. Aí daí eu pensei que esse suposto BO que eu estava assinando era contra esse grupo, mas eles reverteram totalmente a situação. Alegaram que eu estaria com arma branca e que eu iria assaltar em plena integração dentro do ônibus, né? E no caso, no lugar de ser a vítima, eles colocaram para ser acusada, sem saber que já teria um vídeo, né? Que teriam filmado, outra pessoa teria filmado. Eu também não sabia que tinha outro vídeo. Aí, depois que eu assinei esse papel, foram comigo até a saída da central, e o que bateu no meu rosto começou a falar de Deus, começou a falar que não era da conduta dele, pediu muitas desculpas e perguntou meu endereço, perguntou meu endereço para chamar o Uber, né? Eu dei meu endereço, ele chamou o Uber do celular dele, na inocência, que eu também nem sabia se ele queria realmente meu endereço para saber onde eu moro, se caso viesse a acontecer alguma coisa, né? Não consegui pensar, raciocinar nisso. Aí daí peguei o Uber e fui para casa. Quando chegou no outro dia, à noite, aí o pessoal começou a me ligar que teria um vídeo meu levando um tapa na integração do ônibus, né, no dia desse caso, e que estaria repercutindo no Kawaii, no TikTok, em todas as plataformas de redes sociais, né? E daí eu fiquei muito apreensiva, até porque, como eu falei, eu sou professora, eu estava trabalhando na época como professora 1 numa prefeitura tal, né, X, não vou identificar aqui o nome da prefeitura, né? E daí eu achei que pegaria feio, fiquei muito assim, na hora, muito confusa, porque eu nunca imaginei chegar até esse ponto de estar repercutindo nacionalmente. Amiga, assim, antes a gente entrar mais nessa parte de quando repercute o vídeo, eu queria saber, eu posso imaginar, mas eu queria que as pessoas imaginassem o quanto pesou aquele tapa no teu rosto. Para que as pessoas possam entender esse turbulhão de sentimento na tua cabeça, como é que você se sentiu naquele momento daquele tapa? Amiga, eu me senti um nada, né, amiga? Eu me senti um nada. Até porque foi em plena integração, assim, né? Em plena 6 horas da noite, em horário de pico. Então, eu me senti um nada, assim, sabe? Uma sensação, a pior sensação do mundo foi esse tapa, que eu nunca nem imaginei passar por uma situação dessa. Não consigo nem explicar a dor que foi esse tapa, né? De tanto turbilhão de coisas que veio. E aí, diante disso, você ainda se depara com a situação que monta uma armadilha para você. Vou usar essas palavras, porque é assim que eu vejo, né? Tentam montar uma armadilha revertendo a situação para que você saia como culpada, para assim, de alguma forma, respaldar eles do que eles tinham feito, que eles viram que tinham cometido um grave erro. Porque, vamos ser sinceros, eles acreditavam que tinham encontrado mais uma travesti, como eles julgam a gente, prostituta, mais uma travesti que às vezes
tem uma arma branca para poder se defender na noite, como forma de defesa, supuseram isso e acharam que estava tudo bem dar um tapa no seu rosto e que vamos colocar isso aqui porque todo mundo vai acreditar nisso. Tópico também. Eles tentaram me prejudicar também em relação à minha carreira, né? Porque da minha profissão. Porque daí na hora que o grupo, que eles não levaram um grupo, levaram só 3 pessoas, né, que estavam no grupo, inclusive, eu não sei se era a mãe de um deles com uma criança. E na hora do BO, que foi lavrado lá, eles colocaram que eu fui agredir essa mulher e com uma criança com aspecto autista, né? Pra, tipo, denegrir mesmo a minha profissão, até porque sabiam que eu era psicopedagoga e psicopedagoga, então botaram isso no BO. Né? Como é que uma professora e foi agredir uma criança com uma mulher com uma criança no braço e com aspecto autista. Né? Eu posso usar esse termo que você também sentiu que eles fizeram tudo para poder te colocar no local de vilã, de criminosa. E aí supuseram que mas uma prostituta com certeza tem uma arma branca na bolsa dela, então vamos colocar isso aqui, que isso aqui cola. E, inclusive foi assim, não colou, porque como eu tô falando, não teve vistoria, não fizeram vistoria em mim, não veio uma mulher para mim fazer revista. Né? E ainda vale frisar que independente disso, porque a gente tem que pensar que eles têm essas posturas com outras mulheres travestis, isso não dá o direito a eles de terem aquele tipo de abordagem truculenta de chegar dando na cara de ninguém e agindo daquela forma. Nada daria para eles aquele direito. Até porque você desce do ônibus tranquilamente, você desce do ônibus tentando se justificar algo e você já é abordada com tapa. Então isso já cai por terra, né? Amiga, e eles pensaram também assim, que como você falou, que seria mais uma trans, que não iria dar em nada, porque eu tenho certeza que outros e outros casos que acontecem e ficam por isso mesmo, por muitas trans, o público LGBTQIA+, né, em geral, passam e serem leigo, assim, de querer, de recorrer, de procurar seus direitos e de ter uma ajuda também. Porque muitas vezes o que precisa é um apoio, porque na hora a pessoa fica totalmente desequilibrada, desestabilizada, assim, psicologicamente. Emocional, psicológico. Como você disse, você não esperava uma situação feita aquela. E até mesmo, caso não tivesse, que agora que a gente vai falar sobre isso, viralizado como viralizou, você também não sabe o que poderia ter acontecido a partir do momento que ele tinha até o seu endereço. Porque você não sabe se aquilo foi da malícia, de ter o seu endereço. Também, amiga, eu só vim saber depois do BO lavrado que realmente era, né? Qual era realmente a situação do BO? 3 dias depois, eu fui na central junto com os advogados que... posso falar o nome das organizações? O GAJOP, né? E principalmente você, que me deu um apoio, né, Natasha? Total apoio, assim, em relação a um advogado também, que é o Dr. Renan, né? Que me deu também total apoio, o GAJOP, você. Então, o que eu estava precisando também era de um apoio para me ajudar a reivindicar meus direitos. Porque eu, então, ficaria também por isso mesmo, assim, se eu não tivesse um apoio, até porque eu fiquei totalmente desestabilizada psicologicamente, né? Amiga, é até bom falar isso, porque eu aproveito para pedir desculpa se em algum momento eu fui invasiva, porque como você disse, você acordou e o vídeo tinha viralizado, e eu fui a responsável por isso. E aí eu queria explicar também, aproveitando a sua frente, que realmente foi a única forma que eu vi de poder te ajudar. Eu não entendi a situação, não sabia o que tinha acontecido, eu só recebi o vídeo e as meninas trans que sempre me recorrem a mim mandaram um vídeo pedindo para que eu fizesse alguma coisa, porque todo mundo viu que não vai dar em nada isso que aconteceu com ela. E aí a única forma que eu tinha de poder lhe ajudar, porque tinha acontecido em Recife, não era em Garaçu, era policial militar, então isso é segurança, é Estado, foi viralizar. Então eu entrei em contato com o pessoal que eu conhecia, as páginas, a rede, postei na minha própria página para poder viralizar, e a gente conseguiu viralizar. E realmente eu imaginei que você estivesse abalada, mas a minha preocupação era que se a gente não tivesse tido essa atitude,
o seu caso virasse apenas mais uma estatística e que não acontecesse nada. Caso arquivado número 452.000. Então eu peço desculpa se de alguma forma você se sentiu invadida, como você explicou agora, como você se sentiu no outro dia quando você viu viralizando, mas foi uma forma até de pensar em me proteger. Amiga, foi realmente uma forma de proteção, porque eu fiquei muito, assim, com muito medo, mas como ganhou uma grande repercussão, eu me senti mais segura, porque eu sabia que ali ele não poderia fazer nada comigo por eu estar com apoio nacional, né? Amigo, dá pena muito. A cabeça, Você sabe que você não está sozinha, isso é importante. Eu vi nesse momento que eu não estava sozinha, né? Graças ao seu apoio, como eu falei, graças ao Gajope, graças ao Dr. Rima, né? Graças à Câmara do Deputado, alguns deputados também, né? Como Rosa Amorim e Dani Portela, que deram total apoio, né? E até hoje eu venho tendo esse apoio toda essa equipe, porque se não fosse toda essa equipe, eu acho que eu não conseguiria ficar como mais uma estatística. Amiga, então agora vamos voltar da parte que agora que a gente fez essa explicação, porque algumas pessoas podem não entender. O que acontece é que quando o vídeo que ela fala que não sabia que tinham gravado foi justamente o vídeo que eu recebi no meu celular, e foi quando eu divulguei, entrei em contato com o pessoal, algumas páginas, algumas pessoas do movimento LGBT a nível nacional, e a gente conseguiu viralizar o caso de Tiffany, porque a gente não queria deixar ela sozinha naquele momento. Essa foi a preocupação da gente. Ela já tinha levado um tapa do policial, a gente sabia que poderiam colocar um flagrante, poderiam fazer qualquer coisa para tentar, não sei, a gente ficou muito preocupado com o que podia acontecer com o Tiffany. Então a gente agiu dessa forma, sem pedir nem permissão, a gente divulgou o vídeo e se mobilizou ao máximo para viralizar em todo o país, para que Tiffany tivesse um suporte, para que as pessoas olhassem para Tiffany e ela não virasse mais um número. Porque infelizmente a gente é vítima até de um sistema e até mesmo dessas pessoas que acham que a gente é descartável, que a gente é lixo e tratam a gente como lixo. Então foi nesse momento. E aí você estava explicando que você acorda e vê que viralizou. Como é que foi esse momento? A pior dor foi os comentários, né? Comentários maldosos, preconceituosos, né? Deduções, assim, como você falou, de igualar a gente trans como marginais, ladrões, assim, enfim. E foi bem difícil os comentários. Aí como que agora eu quero perguntar bem, assim, se era. A senhora ficou com raiva de quem puxou o vídeo naquele momento, assim? Fiquei, amiga. Fiquei, porque eu não imaginei eu me ver assim a nível nacional, assim, muitos comentários, mas aí eu vi que esse vídeo foi o que me salvou, porque daí eu não sabia do que tinha no BO. Eu só vim saber depois que seria isso, que ele tinha colocado arma branca e que teria agredido uma mulher com uma criança com aspecto autista. Então aí eu não iria ter prova nenhuma, porque os vídeos eu já tinha apagado os 5 vídeos que eles pediram, então eu não iria ter prova nenhuma contra eles. Então a minha salvação nesse processo todo foi justamente esse vídeo, né? Então que bom que você entendeu. E aí o caso repercutiu, viralizou nas redes sociais, também a gente conseguiu mobilizar a imprensa para entrar em contato com você inclusive deu algumas entrevistas sem aparecer, sem identificação, sem mostrar o rosto, inclusive totalmente abalada, né? Porque, meu Deus, olha, foi a pior dor, foi o que eu passei, porque eu me desestabilizei por completo, né? Eu tive que mudar a minha vida por completo depois desse caso, né? Imagino. Mas também foi importante a participação da mídia e o apoio que os canais de imprensa deram para você contar a sua história. Sim. Todo mundo queria contar a sua história. Até para me falar o que realmente se passou. Porque daí os comentários só eram que seria uma trans assaltando um ônibus junto com um companheiro. Né, 2 marginais, uma trans marginal roubando ônibus. Esses eram os comentários. Ia virar a verdade deles. Ia virar a verdade deles, né? Então, também a senhora também vê como foi uma coisa positiva e foi importante naquele momento, porque a gente conseguiu descredibilizar o que eles tinham construído. E também vale ressaltar aqui que os canais de imprensa, a mídia, o pessoal em todo momento tratou a senhora de uma forma credibilizando a sua palavra. Ninguém questionou e tratou
Tipo, mesmo quem estava contando os dois lados, sempre estavam credibilizando muito a sua palavra e estavam muito preocupados em contar a sua história, até mesmo para que as pessoas ficassem cientes, e sempre registrando que tinha sido um policial que tinha agredido uma travesti na integração. Então acho que isso também foi muito positivo também. E também eu me senti assim, eu achei que o Estado ia ter uma posição também referente a esse meu caso, que não houve, né? Não teve. É quando chega na parte que eu digo do tapa do Estado, né? Que a senhora levou. Não tive apoio do Estado em si e nenhum posicionamento. Mas quando a senhora começou a receber os apoios das pessoas que começaram a entrar em contato com a senhora se sentiu um pouquinho acolhida, pelo menos? Na verdade, amiga, no outro dia foi você um anjo, assim, porque assim, eu me acordei, quando eu vi esse vídeo eu fiquei desesperada, né? Meu emocional só ficou péssimo emocional, então tipo, você entrou em contato comigo para saber realmente como foi a história. Já me indicou um advogado, né? O Dr. Renan, um advogado muito bom, está no caso. Né? Em seguida veio o Gajop e eu me senti super acolhida, né? Porque eu acho que minha mente estava tão desestabilizada, assim, o psicológico estava tão desestabilizado que eu não iria conseguir ir adiante. Né? Até por medo também de se tratar de um policial, né? Eu não iria conseguir ir adiante, mas aí a união, né? Toda essa união eu consegui ir além, que aí o processo está fluindo, né? Ele já teve a primeira condenação e está para ter as outras, né? Administrativa. Que essa se sentiu acolhida. E graças ao acolhimento dessa equipe, né? Por isso que é importante. Eu sei que a senhora se abalou com os comentários, porque eu estava acompanhando tudo, inclusive a gente tem que estar lá defendendo e estava lá debatendo. E a gente sabe que existem aqueles comentários, porque infelizmente, Tiffany, essa é a visão que a sociedade ainda quer sobre a gente. Independente de eu estar aqui hoje, eu, Natasha, uma funcionária pública de mais de 13 anos, o cargo que eu ocupo, se for eu que passar por essa situação amanhã, eu vou ser vítima dos mesmos comentários. Porque essa é a visão estereotipada que a sociedade tem da gente. Não foi porque foi Tiffany, é porque era uma mulher travesti. Era porque uma mulher trans levou um tapa de um policial. Então, existe uma sociedade que acha tudo bem um policial dar um tapa na cara de uma mulher travesti. Tá tudo bem um policial espancar um jovem negro na integração. Sabe? Infelizmente, essa é a realidade. Mas o que foi muito bonito no seu caso, e por isso eu queria saber se a senhora tinha percebido isso, foi a união que a gente teve, mesmo sem nunca ter visto. Houve uma mobilização muito grande de união em sua defesa. Seu vídeo viralizou porque muitas pessoas, inclusive não LGBTs, pessoas heterossexuais, mulheres, foram compartilhar seu vídeo, foram defender, dizendo que aquilo era um absurdo. Ninguém em nenhum momento deixou prevalecer a voz deles. Mesmo quando eles levantaram a mentira da arma branca, mesmo quando eles levantaram as calúnias, a gente já se mobilizou muito forte em sua defesa. Então isso houve e foi muito bonito de se ver. Né? Inclusive eu achei que o Estado, a governadora, né, iria responder a respeito dessa arma branca, né, que supostamente foi dita, né, para reverter, né, o que foi falado também para a mídia. Mas daí não teve um posicionamento, até por eu estar trabalhando no órgão público também, na época eu estava no órgão público, e eu pensei que a governadora iria se posicionar a respeito disso e não teve uma posição. E uma coisa que a gente cobrou muito, né? Porque a senhora viu que durante todo o processo a gente cobrou da governadora um posicionamento, a gente cobrou um afastamento imediato da pessoa que tinha lhe dado o tapa, a gente cobrou que ela se posicionasse e em nenhum momento houve isso. Isso. Ô Natasha, não sei se você viu o caso que houve em seguida. Da mulher. Né, que eu acho que foi com um mês. Foi o caso da mulher, né? Foi pouco tempo. E ela se posicionou. Afastou imediatamente. Ela afastou imediatamente o PM. E que não ocorreu comigo, né? Porque o PM ainda ficou atuando, né? Só veio ter as primeiras condições agora há pouco. Por isso que eu sempre disse que a senhora tinha sido vítima do Estado, tinha levado um tapa do Estado. Porque a gente sentiu realmente essa negligência do Estado se posicionar, do Estado condenar a atitude do PM. E o silêncio do Estado, para mim, também foi uma transfobia, também foi uma violência. Justamente, eu também senti isso. Eu senti isso porque... Aproveita e manda um recado para a Raquel Lira. Eu acho que ela deveria
fazer ações e políticas para o público, né, para o nosso público LGBTQIA+, que sofre tantas opressões, e principalmente dar capacitações a todos os funcionários. Isso eu falo não só da segurança pública, como da saúde, como de outras e outras áreas, para aprender a respeitar uma trans, como quer ser chamada, a uma trans, como ela quer, por ela ser trans. E é isso. Como a senhora se sentiu com o silêncio dela quando a gente pedia para que ela se posicionasse? Eu me senti péssima, até porque por se tratar de uma governadora e de mulher, e até por eu ser professora e tá trabalhando num órgão público, e ela não ter tomado nenhuma posição. Não tomou nenhuma posição. E isso foi o que mais me feriu, né? Que eu fiquei a todo momento também no aguardo de um posicionamento dela, e que não houve. E que seria um posicionamento que serviria para todas nós. Para todas nós, né? De uma sequência. Como eu falo, tem outros casos que passam e abafam e ficam por ali mesmo e que não é divulgado, né? Então é muito válido essa sua colocação, essa sua revolta, porque também foi uma revolta nossa. A gente ficou muito decepcionado quando a gente viu o silêncio do Estado, mesmo a gente cobrando, mesmo a imprensa cobrando, mesmo organizações nacionais cobrando uma postura, um posicionamento, e não houve. E infelizmente isso só comprova o que a gente diz, o porquê Pernambuco hoje é o estado mais violento para a comunidade LGBT, principalmente as mulheres trans e travestis. É a ausência de política pública e a ausência de olhar para a senhora e olhar para nós enquanto seres humanos, enquanto mulheres, mas principalmente enquanto seres humanos. Porque se tiveram essa atitude com a mulher quando ela foi vítima dessa situação, por que não tiveram como com a mulher travesti? Porque a posição do PM prevalece, é maior do que nosso lugar enquanto cidadã, enquanto mulheres, enquanto pessoas que pagam impostos. Ainda que fosse um profissional do sexo, ainda que fosse uma prostituta, não é justificado para que ele tenha tido aquela atitude. Principalmente uma pessoa como a senhora que lutou tanto para superar tantos desafios, obstáculos, para poder ser professora, ter orgulho de ser uma mulher que superou essas dificuldades, uma mulher travesti, e se tornou professora e passar por uma violência daquela. Então, é uma sequência de violência e que a gente não pode se calar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que cobrar para que as pessoas possam entender que a gente não vai mais aceitar essa situação e que a gente se mobilizou, vai se mobilizar quando for preciso, que ninguém está sozinha, e chega da gente ser vítima, se estar colocado no lugar de vítima e invisibilizada. Não é porque é PM que a palavra dele vale mais, ou que ele pode abordar dando na cara de ninguém, quanto mais de uma mulher ou uma mulher travesti, sabe? Então a gente precisa lutar contra isso, porque a gente lutou muito para sair dessa invisibilidade, dessa marginalidade e para ocupar esses espaços, como a senhora se esforçou para ocupar o seu espaço. Quer fazer uma pergunta? Enquanto eu terminar a militância? A gente vê como é nítido a falta de políticas públicas no Estado. Porque aqui em Igaraçu a gente tem uma política pública que, graças a Deus, ela existe, que diz que se caso alguém for condenado pelo crime de racismo ou LGBTfobia, essa pessoa não pode mais exercer nenhum cargo público aqui na cidade. Então, se caso isso acontecesse aqui, além da repercussão ser muito maior, eu tenho certeza que esse homem, acho que ele ia estar morrendo no ódio até agora. Porque ele ia ver que aquilo que ele fez, por mais para ele que seja besteira, porque a gente sabe que para essas pessoas, pessoas trans, LGBTs, pessoas negras são tratadas como se fosse ninguém, aqui em Igaraçu eu tenho certeza que ele iria ver que ele mexeu num lugar muito ruim. Como diz aquela mini pastora, mexeu com a casa do marimbondo. Então, tipo, o que você acha? Eu queria te perguntar. Foi Igaraçu quem estendeu a mão pra ela e só aconteceu tudo por causa de Igaraçu. Isso, porque meio tudo isso, né? O Igaraçu que tem prestado até hoje todo o apoio, né? Depois de minha vida ser totalmente desestabilizada. Eu ia chegar nessa conclusão de que, tipo, eu ia perguntar pra ela o que ela acha, porque eu também soube que você teve um acolhimento total aqui pela nossa cidade, então eu queria que você falasse, tipo, a importância de existir uma política pública que nos protege enquanto pessoas LGBTs. Realmente, ao chegar aqui em Igaraçu, eu vi que realmente as políticas públicas voltadas ao público LGBTQIA+ funcionam, porque aí, desde o primeiro dia que eu cheguei até hoje, eu venho tendo um acompanhamento, né, total da Prefeitura de Igaraçu em relação a tudo.
Acolhimento de verdade. Eu me sinto totalmente acolhida, né? E a importância de Igaraçu tem uma importância muito grande desde o primeiro momento, né? Porque foi daqui que saiu essa repercussão, foi a gente que correu atrás para poder apoiar, mesmo a senhora estando lá em Recife, porque é sobre o que eu digo, é isso que eu digo. A gente não precisa ser melhores amigas, nem melhores irmãs, a gente precisa viver junto 24 horas, a gente precisa estar à disposição quando alguém precisa da gente. E o que me surpreende também, Natasha, é de não ter tido apoio de nenhuma ONG, né, LGBTQIA+, do centro do Recife em si. Não tive apoio. Tive apoio assim, entre aspas, mas o apoio mesmo que eu tive total foi aqui em Igaraçu depois que eu cheguei. Não foi aquele apoio de segurar na sua mão, né? Porque foi isso que a gente fez. Como eu estava dizendo, mesmo a senhora em Recife, a gente fez toda a mobilização que a gente podia, como a questão do advogado, articular, estar junto e cobrar as redes sociais para poder mobilizar a imprensa. Então a gente, desde o primeiro momento, Igaraçu foi muito importante para Tiffany, porque mesmo ela estando em Recife, a gente não fechou os olhos para ela. A gente disse, não, é uma mulher travesti, precisa da gente, o que é que a gente pode fazer? Então eu fico muito feliz e que isso sirva de exemplo, como eu estava dizendo. A gente não precisa estar vivendo junto, não precisa morar junto, não precisa ser melhores irmãs, amigas, etc. Mas que quando alguém da nossa comunidade precisa da gente, a gente possa fazer, e sem pré-julgamento, porque a gente em nenhum momento teve esse pré-julgamento. Não importa, ela precisa da gente, a gente vai fazer o que a gente puder. Até porque você, assim, você me procurou sem a gente menos se conhecer, né? A gente não se conhecia. Se conhecer faz pouco tempo. Exatamente, a gente passou o tempo inteiro nessa mobilização. Mas sempre virtual online, né? Pelo celular. E aí a gente teve toda essa influência, que aí quando Tiffany diz desse acolhimento geral que ela sentiu de Igaraçu, é porque Tiffany veio residir em Igaraçu mais ou menos um ano, não foi, Tiffany? Um ano e pouco. Isso, ela veio para fazer um ano. Vai fazer um ano. Ela vem residir em Igaraçu depois da situação e é mais uma vez acolhida totalmente por Igaraçu, e a Igaraçu adotou ela e ela adotou Igaraçu e a gente está muito feliz. Deixa eu fazer uma pergunta. Se caso eu estiver errado, vocês me falam, mas vocês se conheceram no dia em que, inclusive, ela veio, que ela mostrou também nos documentos da retificação. Ela veio no dia que ela foi fazer a retificação, que Tiffany foi retificada aqui em Igaraçu. Esse acolhimento veio até dessa política pública. Até minha retificação de nome foi aqui em Igaraçu, né? A gente se conheceu nesse dia. Filha de Igaraçu, tá vendo? Ela nasceu travesti, filha de Igaraçu. Fico muito feliz, amiga, nesse dia. Fiquei muito feliz, até porque foi assim, foi meu sonho. O meu sonho era ter meu nome retificado, né? E eu ser tratada como realmente eu queria ser tratada, e eu ser tratada como uma mulher. Agora eu tenho um documento para dizer, né? Sou mulher e sou Tiffany, né? E é isso. Graças a Deus, graças a Igaraçu. Graças a Igaraçu. Eu lembro que quando a Tiffany recebeu a documentação, ela veio falar com a gente, inclusive. E ela disse que para ela foi a maior felicidade, porque ela, como ela disse, o sonho dela sempre foi ser respeitada, tanto que ela correu atrás disso, até mesmo quando ela estava no momento mais vulnerável, que foi aos 14 anos, quando ela saiu de casa. Então, saiba que você hoje em dia, você foi uma pessoa muito guerreira e você merece tudo que você tem. Inclusive, o seu nome é retificado por uma luta que não foi só sua, foi de outras pessoas. Eu tenho certeza que se as outras pessoas estivessem ainda entre nós, tenho certeza que elas estariam muito felizes de tudo que você alcançou. E de que a luta delas valeu a pena, né? Valeram porque muito é isso a pena. que importa, Tiffany. Ai, eu vou chorar. Nada do que você... Eu sei que tudo que você viveu foi muito duro. Ninguém vai sentir as suas dores, por mais que a gente tente, porque a gente tem histórias parecidas, cada um sente a sua dor de uma maneira única. Mas cada história dessa e cada situação dessa, por mais que seja dolorosa, ela serve de alguma forma para a nossa comunidade. Ela serve para que a gente mostre, a gente mostrou que a gente não vai aceitar levar tapa de policial, não vai aceitar levar tapa de Estado. A gente mostrou que a gente não vai aceitar que o governo fique omisso ou fique silenciado, que a gente vai cobrar. A gente mostrou que a gente tem força para cobrar. E talvez a sua história hoje sirva para que uma outra Tiffany lá na frente não tenha um final pior do que o seu. Porque é isso que a gente está dizendo. Talvez se eles tivessem habituado a agir assim, porque até Tiffany nunca tinha repercutido como repercutiu. A partir de Tiffany virou uma nova página, porque o Estado inteiro se mobilizou, o país se mobilizou em defesa de Tiffany, e que não prevaleceu a palavra deles, prevaleceu a sua palavra.
Prevaleceu o seu grito de dizer eu sou uma professora, sabe? Isso prevaleceu, isso ecoou no ouvido das pessoas, sabe? Então, saiba que mesmo tendo sido difícil, tendo sido dores que você vai carregar pro resto da sua vida, essa etapa, eu acredito que nunca vai cicatrizar. Quando eu cobro a fala da governadora, é porque isso seria o mínimo para dizer assim, desculpa pelo que você passou, desculpa por essa dor que você até hoje carrega. Então, quando eu cobro, é por causa disso. É porque a gente precisa mostrar para esses políticos, para essas pessoas que nós existimos, sabe? E que eles precisam olhar pra gente. Então, por isso que eu cobro tanto, porque talvez amenizasse a dor que você ainda carrega, porque a gente vê nitidamente como machuca você o fato de que não reconheceram ainda que me agrediram, não reconheceram ainda que me violentaram, não reconheceram ainda, sabe? Mas saiba que isso não foi à toa. Saiba que houve, sim, uma mobilização incrível, um acolhimento incrível em relação a você. Inclusive, você tem que mandar um beijo pra Renata, que é a assistente social do Direitos Humanos. Renata também do Direitos Humanos, que sempre está a todo momento dando total apoio, né? Renata ama a Tiffany. Né? Então, assim... acolheu mesmo, assim, Renata. Então, saiba disso, sabe? Que você não está sozinha, que você não esteve, você não está sozinha. Você é uma referência, porque a sua história mostra que existem muitas mulheres travestis, trans, querendo buscar oportunidades, acreditando no estudo, lutando, mas que infelizmente, mesmo ocupando esses espaços, a gente não está livre de vivenciar a mesma realidade que a menina que ainda está ali submetida na prostituição. Isso. Então é importante que você tenha coragem de expor, é importante que você tenha coragem de mandar o seu recado, de você usar a sua voz, de você usar a sua história para que não se repita mais com outras Tiffany's. Porque é isso que a gente faz enquanto comunidade. É a pedrinha que a gente vai colocando. Sabe? Assim como teve uma Natasha que do outro lado do mundo se levantou para ir dar a mão em Tiffany para dizer você não está sozinha. É isso que a gente tem que fazer enquanto comunidade, sabe? Okay, então não só gratidão. Não acabou ainda não, calma. Mas assim, eu só tenho a agradecer, porque você foi um anjo na minha vida, amiga. Foi um anjo, como eu sempre lhe agradeço. Foi um anjo. Que mesmo sem me conhecer, você prestou total apoio em todo momento, sem me desamparar em nenhum momento. Né? E sempre procurando me entender, né? Muita gratidão mesmo, amiga. Eu que agradeço. E fico muito feliz de você ter vindo para Igaraçu, que Igaraçu tenha lhe acolhido, que você, quando você afirma que reconhece essas políticas públicas em Igaraçu, colocar esse acolhimento, isso para a gente é muito importante. A gente vem buscando muito que Igaraçu se torne uma referência para o litoral norte, que não tem nenhuma coordenadoria, que é o único município, e até mesmo para Recife. Eu acho que a gente conseguiu avançar muito mais do que a metropolitana, do que a Recife, porque graças a Deus a gente tem demonstrado, como o seu caso, que a gente deu o suporte, o acolhimento que a senhora precisava, enquanto outros lugares não. Mas aí, diante de tudo isso que todo mundo já entendeu um pouco do que aconteceu, como a senhora se sentiu, eu acho que o que todo mundo quer saber realmente é como está o caso hoje. Já faz 1 ano, 2 anos, né? Não, vai fazer 1 ano e pouco. 1 ano e alguns meses. E como é que está o processo hoje? Conta pra gente. O processo hoje é, novamente, o Estado o juiz deu 3 oportunidades para o Estado alegar e passou do prazo e nada do Estado fazer nenhuma alegação, né, se posicionar em relação ao caso. E todas as 3 passaram a validade do prazo deles falar alguma coisa e não falaram, não se posicionaram. Um posicionamento a respeito do caso, da situação. E o Estado até agora não se posicionou, em silêncio. Mas a senhora explicou que os 3 envolvidos eles sofreram uma punição administrativa, né, que foram 21 dias de detenção, né, mas daí tem na esfera criminal e a civil também. É muito importante, ou seja, pelo menos uma vitória, uma pequena vitória já teve, que foi essa punição administrativa, e agora essa luta... Tão pequena para toda essa situação, uma punição de 21 dias tão pequena, né? Mas aí, amiga, é que eu digo pra senhora que não desiste, sabe por quê? Possa parecer pequena pra senhora, mas pode ter certeza que tem muitos deles que fazem assim, fazem pior e nunca sofreram uma punição, nunca sofreram uma advertência,
Você sabe? Então a gente exatamente, é uma evolução. E ainda tem que a senhora ainda vai lutar pela criminal, a senhora está lutando, isso é muito importante, porque a senhora não desistiu, a senhora vem lutando. E cada punição é uma evolução, é uma vitória. Porque, como eu disse, a gente conhece muito bem a história das mulheres travestis, quantas vezes as mulheres travestis tiveram que viver da prostituição e o pouco que dava ali tem que pagar a policial para não ser levada em flagrante por uma coisa que não aconteceu, ou ser espancada também por policiais na rua. Como eu estou dizendo, amiga, é um avanço que pode parecer pouco nesse momento, mas eu tenho certeza que você vai continuar lutando. Você não está mostrando que está buscando forças, já está falando sobre isso, mostrando o seu rosto. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais ainda. E é importante que a gente busque, que a gente lute para que eles possam observar que a gente não está mais se silenciando ou aceitando essas situações como antes. Né? Então foi muito importante só não ter desistido, ter persistido, ter lutado, estar lutando como você está lutando, apesar que eu sei que é difícil, mas eu acredito que a gente vai conseguir avançar mais ainda e esse caso não vai ficar assim. Então entenda que a sua luta hoje é muito importante para todas nós. Obrigado. Então não desista, eu sei que é difícil. Mas é bom saber que o caso está caminhando, que está evoluindo, né? Que o juiz está cobrando o posicionamento do Estado. É bom a gente frisar aqui que ela conseguiu derrubar por terra esse argumento que foi colocado de arma branca, que inclusive usaram isso para poder... Um TCO, né? Um TCO, e ela conseguiu derrubar isso, provar que era mentira. Então tenho certeza que a senhora já conseguiu uma grande vitória e vai ser muito importante para todas nós. Que daí também, Tasha, foi o primeiro posicionamento do Estado. Isso. De dizer, estava com a arma branca para ter o que alegar. E foi o que revoltou a gente, porque eles deram esse pronunciamento, né? Mas daí o próprio Estado averigou com uma promotora, né? Que é do Estado, então é promotora. E ela derrubou a do caso, né? Derrubou esse TCO lavrado que ela vai para os policiais. Pronto, porque eles passaram bastante tempo em silêncio e quando eles se manifestaram foi com essa história desse TCO, com essa história de arma branca, mas mesmo assim não... E agora eles não têm mais o que argumentar. Então o juiz deu, como eu disse, essas 3 oportunidades para o Estado alegar alguma coisa ou argumentar alguma coisa e não houve esse argumento. Exatamente. E a senhora está sendo acompanhada pelos advogados que também estão mantendo o processo. Então, eu tenho certeza que o mais importante que eu vejo foi o fato da gente ter conseguido mobilizar a sociedade em sua defesa. Que não prevaleceu, mesmo depois do pronunciamento deles, isso não prevaleceu. O pessoal continuou na sua defesa e continuou acreditando na sua versão e continuou cobrando do Estado. Então, acho que isso foi muito, muito importante, né, nesse processo. Tem alguma pergunta dentro dessa história? Não, eu só tenho uma coisa pra falar, porque tipo, as pessoas ainda tentam acreditar em algo tão... não levam em consideração a vida de uma pessoa, sabe? Tipo, antigamente as travestis, o termo travesti anda com navalha na língua surgiu porque antigamente as travestis eram muito marginalizadas, não só pelo público da sociedade, assim também pelas pessoas que deveriam as proteger. Então elas andavam com um gilete e sempre quando eles iriam receber uma abordagem policial, elas se cortavam. Então, como antigamente travestis eram sinônimo de coisas ruins, inclusive também de doenças, elas não sofriam essa abordagem porque estavam todas maladas de sangue. Então, a gente vê o que a travesti lá de trás passava, que ela tinha que se cortar ao ponto de, graças a Deus, vencer algo de deixar uma pessoa afastada 21 dias. Foi 21, não foi? 21 dias. Então, de fato, mesmo sendo fortalecendo o que ela falou, mesmo sendo pequeno, aquela travesti que se cortava por conta de uma abordagem, troco de absolutamente nada, hoje fez um policial se afastar 21 dias. Então, tipo, é pequeno, mas é de pequenas coisas que se fazem grandiosidade, sabe? Você entende que é uma vitória, porque o que a gente está dizendo é que essas meninas morriam nas mãos, muitas vezes, desses mesmos policiais e não acontecia o que aconteceu com a senhora. E a senhora conseguiu através do apoio, através da mobilização, através do apoio da sociedade, porque sim, muitos comentários, muitas coisas eram de pessoas
héteros, de pessoas que não eram LGBTs e que estavam manifestando apoio para a senhora. Então isso é uma resposta para aquelas meninas, para aquelas travestis que passavam por essa situação e que muitas ainda passam, né? Então são pequenas vitórias, são pequenas histórias que vão mudando a nossa sociedade. Como eu falo, era bom agora a governadora, né, que o Estado em si capacitar os seus funcionários, né, para não ter que estar ocorrendo isso, como ocorre constantemente, né, que fica ali mesmo, né. Exatamente. Mas eu acredito também, Tiffany, que com cada vez mais Tiffany surgindo, com cada vez mais Brubes, mais Natachas, mais Nico, mais Álvaro, mais comunidade LGBT se fortalecendo, crescendo e fazendo ações, projetos, iniciativas e brigando e fazendo o que a gente fez no seu caso, por exemplo, a gente vai obrigar o Estado a mudar, sabe? Eu tenho certeza que hoje eles sabem, eles aprenderam que não podem mais agir daquela forma com qualquer pessoa, porque não vai ficar assim. Sabe? Então, de alguma forma, a gente vai pressionar para que isso mude, sabe? Mesmo que não seja da boa vontade de quem está lá em cima, a gente vai lutar para que possa mudar daqui de baixo. E também tem a união do grupo em si, né? Exatamente. Porque tem muitas pessoas que só estão por figurinista, estão lá só para discurso, né? Discurso. Figurinista, e quando numa hora dessa não presta apoio, né? O famoso pink money. Não tem a união, né? Exatamente, principalmente pessoas que têm uma voz muito maior, porque já fazem parte de um grupo, de um nicho, tem mais conhecimento, já tem mais acesso a órgãos, por exemplo. E no caso de Tiffany, teve muito desses movimentos que se silenciaram. E isso foi uma coisa que magoou muito a Tiffany na época e me chateou muito também, porque a gente esperava que essas pessoas, por estarem em Recife e terem uma voz, um alcance maior lá, fossem dar um suporte maior para Tiffany do que a gente que estava tão longe e a gente mesmo assim viu que não teve esse suporte. Mas a gente vai se unindo, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito isso que a senhora disse. Tem muita gente de discurso, tem muita gente que usa a nossa causa em benefício próprio. Tem muita gente que usa a nossa luta e nossas histórias em benefício próprio, né? Poucas pessoas ela tá pensando na construção, na comunidade, na pessoa que está ali do outro lado. Eu sempre esperei muito tempo que a senhora tivesse a vontade para falar sobre isso, por exemplo, mas nesses 2 anos eu nunca tentei usar a sua história, por exemplo, para me promover e dizer assim, olha, eu que faço, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E às vezes as pessoas não veem esse trabalho que a gente faz. Às vezes as pessoas não veem essa diferença que a gente faz, como a senhora disse, e tem gente que não vê, e às vezes aponta até o dedo pra gente que vem fazendo. Então, mas isso é a diferença da gente, essa é a diferença de quem realmente quer ver as travestis evoluindo, as travestis ocupando espaços, que querem dar as mãos, sabe? Não é sobre se promover em cima da luta das pessoas, é sobre dar apoio, ajudar naquilo que cada uma da gente possa precisar. Porque eu sempre digo, não é pela gente, é pelas que vieram e abriram caminho e pelas que vão vindo. Isso é que é a comunidade, sabe, Tiffany? Tiffany, a senhora hoje está, como é que está a vida profissional? Porque eu sei que também a senhora foi prejudicada por essa situação. Então, minha vida profissional, atualmente eu estou trabalhando, né? Mas não como antes. Estou como professora, mas não professora 1, regente, né? Mas consegui voltar à sala de aula. Voltar à sala de aula, mas não como antes, como eu estava antes, né? Então desestruturou minha vida por completo. Eles desestabilizaram totalmente a vida dela, que estava ali caminhando a vida dela. Teve que mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de tudo, abalando toda a estrutura da vida dela. Mas que bom que a senhora está buscando forças para continuar. Bora descontrair um pouquinho com o teu bate-bola? Ai, vamos! O bate-bola é um jogo rápido, é uma coisa bem simples. Eu vou falar uma coisa e você fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Vou te fazer uma pergunta e tu fala a primeira coisa assim. Se quiser também falar, também pode. Fica à vontade. É coisa rápida mesmo, viu, Tiffany? Vamos lá. Você já falou sobre o seu orgulho. Eu sempre pergunto o orgulho que as pessoas que vêm aqui têm. Então eu queria que você falasse mais uma vez, porque eu acho muito lindo. Porque você se sente tão gratificada, sabe, quando você fala sobre isso. Então eu queria saber que você falasse novamente. Um orgulho, Tiffany. Ser professora. Me tornado professora. Uma felicidade. Eu estar viva
E com saúde. Eita, foi boa. A Tiffany já conquistou tantas coisas, apesar de tanta dificuldade que ela passou, mas ainda existe alguma coisa que Tiffany quer conquistar? Que Tiffany tá correndo assim? Sim. Sempre, né? Sempre. Passei em 2 concursos públicos. É o que faz Tiffany. É 2, né? Não, é 2. É o que faz Tiffany hoje em dia erguer a cabeça, independentemente de tudo que aconteceu, né? Isso. Eu vou voltar um pouco, vou entrar um pouco no teu pessoal, tá, Tiffany? Então acabou teu relacionamento, certo? De 8 anos aí. Mas Tiffany, ela já está aberta a um novo? Não, atualmente não. Por que, Tiffany? Primeiro eu vou me estabilizar para depois sim pensar em ter um relacionamento. Entendi, mas eu não vou dar prazo pra você também não, porque o povo que assiste a gente, depois fica a menina falando um bocado de coisa no meio da rua, no passado. Entendi. Acho que era só isso mesmo. Vamos lá. Se você pudesse escolher uma política pública para replicar em outras cidades, qual seria? A de Igaraçu. Faltou uma que eu acho que é importante, que tu esqueceu. Sim, não esqueci não. Se a Tiffany de hoje, com tudo que ela passou, com muita dificuldade, mas também com muita conquista, com muita garra, pudesse falar uma coisa para aquela Tiffany de 14 anos que saiu de casa porque ela foi oprimida pelos pais, o que ela falaria? Continuar na persistência como eu continuei até hoje, na luta. Que ia dar tudo certo. Aproveitando o bate-bola dele, para a gente poder também sentir mais um pouco como é que tá a Tiffany. Se a Tiffany de hoje pudesse voltar no tempo, encontrar a Tiffany que levou aquele tapa daquele policial na integração, o que é que você diria para ela naquele momento? Amiga, essa pergunta você me pegou, amiga. Eu diria... Amiga, é tão complexa que eu diria. Eu diria para ser forte, né? Mais forte do que eu fui no momento que eu passei. Porque no momento eu me desesperei, no momento eu não tive, como eu disse, eu não tive ação do que fazer. Né? A não ser vocês que chegassem para me prestar apoio. Eu acho que é isso. Eu respondi. Respondeu, sim. Agora eu queria saber, a senhora disse que a sua maior profissão, o seu maior orgulho é ser professora. A senhora já olhou no espelho e já disse o quanto a senhora tem orgulho da senhora? Já sim. Sempre me olho no espelho e me sinto orgulhosa por eu ter me tornado professora. Não só por ser professora, por ser a mulher que a senhora é. Isso. Entenda, entenda isso. Isso é uma coisa que eu quero lhe passar. Ótimo a senhora ter uma profissão, a senhora ser uma professora, uma pessoa digna, né? Todo mundo... A professorinha é uma coisa que está na nossa mente, é muito bom, muito importante. Mas tem orgulho também da mulher que a senhora se tornou. Sabe? Olhe e sinta orgulho, independente da senhora, se a senhora tivesse ou não as graduações que a senhora tem. Mas a mulher que a senhora se tornou é uma mulher muito forte, é uma mulher muito determinada, é uma pessoa que superou tudo que superou para poder se tornar professora. Então isso vem antes, a mulher que a senhora se tornou. Tenho orgulho dessa mulher, sabe? Porque eu sei que a senhora usa a sua profissão como um escudo, porque é uma forma de dizer para a sociedade que, olha, eu sou especial, eu sou uma professora. Mas antes disso, a senhora é uma grande mulher. E a senhora não precisa mostrar o seu canudo, o seu escudo antes para ninguém. As pessoas têm que lhe respeitar, as pessoas têm que honrar a senhora, respeitar a senhora pela mulher que a senhora é. Independente disso. Então tenha orgulho dessa mulher que a senhora se tornou, tenha orgulho dessa mulher que teve coragem e está conseguindo superar tudo que a senhora enfrentou e está aqui de pé. Tenha orgulho dessa mulher. E a professora é uma característica sua, é a sua profissão, mas a mulher que a senhora é, essa mulher que tem a garra de estar aqui de pé, que tem a garra de lutar, que tem a garra de enfrentar o que a senhora está enfrentando, os problemas que só a senhora guarda e que a senhora são seus e só a senhora conhece. Isso é
mérito seu. Então tenha muito orgulho disso. Obrigado. Viu? E eu espero que a sua família também tenha muito orgulho da mulher que a senhora tenha se tornado. Natasha, só uma colocação. Hoje em dia eu sou sim o orgulho da minha família. Né? Procurei também entender meus avós, porque vieram de um outro tempo, de outra vivência. Então hoje em dia eu sou orgulho de toda a família, né? E inclusive perdi meu pai agora há pouco, recentemente, né? Vai fazer uma semana, ainda muito recente. E eu sei que eu deixei ele muito orgulhoso, né? Porque eu não fui a vergonha como as pessoas diziam que eu ia ser. E sim, eu fui uma pessoa... Ele morreu, mas morreu orgulhoso. E isso é que a senhora tem que levar para o seu dia a dia. É o orgulho pelas pessoas que a senhora é. Eu tenho muito orgulho disso. A senhora é um orgulho pra gente. Amém. A gente vai terminar triste assim não, né? Então assim, para poder passar esse sentimento, a gente sempre pede para que as meninas que passem por aqui tragam uma pessoa, uma mulher travesti, uma mulher trans, que é referência para a senhora. Então assim, se a senhora pudesse trazer uma pessoa que para a senhora é um orgulho, é uma referência, a gente está sempre pedindo para que uma menina cite outra mulher. Quem seria a mulher travesti que a senhora citaria como sua referência, como seu orgulho? Elaine Fênix, né? Que foi uma guerreira, uma militante, sim, né? Ela morreu agora recentemente também, não está no meio da gente, aos 68 anos, então passou por muita coisa, né? E meu maior orgulho é ela estar atuando como uma trans, está atuando, está no mercado de trabalho, ser respeitada onde chega. E sempre me inspirei nela. Eu já quero conhecer, Elaine Fênix, mas ela não está mais no meio entre nós. A história dela, né? Mas a história dela é linda. É linda a história dela, inclusive ela é bem conhecida, bastante conhecida, né? Trabalhou em dois hospitais, grandes hospitais aqui de Recife, e é bastante conhecida no público LGBTQIA+. Então bora conhecer a história dela, porque é isso que a gente tem que fazer, manter essas referências vivas. É muito bom que ela tenha sido de referência para a senhora. Outra coisa que a gente pede é para que as meninas contem um momento que marcou a sua vida, uma história que a senhora viveu, ou então uma história que marcou a sua vida. A senhora já contou pra gente histórias muito difíceis. Eu quero que a senhora conte dessa vez uma história feliz, um momento que a senhora viveu feliz, um momento que marcou a sua vida, que a senhora diga, eu vivi um momento feliz, que marcou a sua vida. Qual seria? Meu momento feliz foi quando eu peguei meu diploma. Recebi meu diploma, né? E é isso. Que bom, nossa, meu momento feliz foi quando eu recebi meu diploma na mão. Vamos chamar de professorinha. Outro momento feliz, né, que eu tanto almejava, era a mudança do nome também. É porque eu já me sentia Tiffany desde sempre, né? Mas aí um momento feliz também foi a retificação do meu nome. Muito importante, foi um marco na minha vida até. Assim, quando eu chego a um médico, não tem mais isso de trocou meu nome, chamar meu nome pelo meu nome. Quando eu chego num banco, quando eu chego em um lugar e sou chamado agora pelo meu nome mesmo, né? Eu sempre me identifiquei. Sabe o que tu esqueceu? O quê? De perguntar como é que ela escolheu o nome Tiffany. De fato, eu sempre me pergunto, como foi que tu escolheu o seu nome Tiffany com 2 F's e um Y? Amiga, o nome Tiffany surgiu das amigas que começaram, me identificaram como Tiffany. Na verdade, no começo era outro. Mas daí, amiga, não me lembro, faz muito tempo. Comecei, como eu tô dizendo, desde 14 anos já comecei a me identificar com Tiffany e desde aí até hoje é Tiffany. As amigas que deram esse nome. As amigas batizaram, era Tiffany. Cara de Tiffany, quando ficou Tiffany. Tiffany com 2 F's. Eu até achei um nome meio assim, diferentão, né? Dos outros, mas assim, eu disse, vai ficar esse mesmo, já tá esse. Conheci uma? Eu conheço 2 daqui. Mas o processo de mutirão, de identificação de nome, a gente conhece muitas meninas.
Vai conhecer mais ainda. Bom, Tiffany, eu espero que você tenha gostado. Amei, foi o meu primeiro podcast, né? Então foi um pouco nervosinho, eu sei que dá um nervosismo, né? Mas aí eu acho que a gente fluiu. Demais. O próximo vai ser ao vivo, que é pra fazer o test drive pra ver se dá certo. Você gostou, nego? Eu adorei. É muito bom saber de todas essas histórias, né? Porque, como eu sempre falo, as pessoas trans e travestis, elas correram muito, que é pra gente hoje em dia poder conseguir andar, caminhar, né? Porque hoje em dia a gente tem muito direito por conta dessas pessoas que correram atrás desses direitos. Então eu me sinto bastante grato por estar fazendo parte desse projeto, que eu acho maravilhoso, porque eu também conheço um pouco do meu passado. Também. Dos meus anos antepassados. Eu adorei conhecer a Tiffany. Esse projeto por dar voz a gente, né? Da gente falar sobre nós e dizer que realmente é estranho que as pessoas denigrem e induz as coisas, né? E é isso, só gratidão por esse. Eu que agradeço. E tá dando reconhecimento pra gente estar sempre aqui falando e tomando posicionamento. Eu que agradeço, inclusive a gente tem que agradecer também, porque esse projeto tem o apoio da Prefeitura Municipal de Igaraçu e incentivo da Lei Paulo Gustavo, esqueci de falar isso no início. Mas reforçando aqui, porque é muito bom ter esses apoios para a gente poder tocar projetos assim e estar contando essas histórias, registrando essas histórias. Esse projeto nasceu em homenagem ao mês do orgulho, porque a gente acredita que cada história é um motivo de orgulho para todos nós. A sua história é um motivo de orgulho para a gente. Eu tenho certeza que é um capítulo na história do movimento LGBTQIA+, que a gente vai continuar vencendo, sabe? Então eu espero que a senhora tenha o mesmo orgulho que a gente tem pela senhora, que a senhora encontre forças para continuar lutando. Eu sei que é difícil, mas a senhora já mostrou que é uma grande guerreira. A senhora já mostrou isso e a gente sente muito essa inspiração através da sua história. Então a senhora não tá sozinha, viu? Eu sei que a comunidade é difícil. As igrejas não deixam em paz, mas a gente tá aqui pra lutar e pra vencer, viu? A senhora não tá sozinha. E assim como a gente se mobilizou, como eu me mobilizei, mesmo sem me conhecer, pode ter certeza que a gente continua na luta juntas. E agora que a gente conhece, que a gente vai lutar mesmo, viu? Tá bom, amor? Despedida. E esse foi mais um episódio do Memória Travesti. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vai ter mais, então ó, fica ligadinho. Tchau, tchau. Tchau.